Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre reações de oxirredução, hoje nós falaremos sobre força eletromotriz, que é a força produzida quando você tem, então, o caminho, né, dos íons, a força elétrica. Deixa eu colocar aqui o meu microfone, né, a minha caixinha que capta aqui o meu som. Fica até melhor, né? Não sei se melhorou aí para vocês, mas enfim, vamos ao que interessa. Então, a força eletromotriz das pilhas, né, chamada também de FEM, né? Nessas forças, o fluxo de elétron no anodo para o cátodo, ele ocorre espontaneamente. Os elétrons fluem do anodo para o cátodo porque o cátodo tem uma energia potencial elétrica mais baixa que o anodo. Por isso ocorre isso. A diferença de potencial dos dois eletrodos é a diferença do potencial elétrico e ela é medida em volts. 1 volt é a diferença potencial necessária para conceder 1 joule de energia em uma carga de 1 coulomb, né? Então, matematicamente representado aí, 1 volt é igual à relação entre 1 joule por 1 coulomb. A força eletromotiva, ou força eletromotriz, também chamada de FEM, é a força necessária para empurrar elétrons através do circuito externo, né? Potenciais ou potencial de célula, também chamado de E-célula, é a força eletromotriz de uma célula. Para uma solução de 1 mol por litro a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente em condição padrão, a força eletromotriz padrão, potencial padrão da célula, é denominado por E0 célula. Então, eu tenho o potencial da célula e o potencial padrão da célula, representado por essa bolinha aqui. Tudo bem? Ainda sobre potenciais padrão de redução na semicélula, os dados eletroquímicos são convenientemente colocados em uma tabela, tá? Então já existe uma tabela onde eu tenho diversas reações químicas e já foi catalogado, já foi experimentado a quantidade de potencial de FEM, né? De força eletromotriz que são produzidas através dessas reações. Os potenciais padrões de redução, o E0 redução, são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio é que dita as regras. Quem está acima dele tem potencial de redução grande, quem está abaixo dele, em uma tabela, tem potencial de redução pequeno. Tudo bem? E aqui embaixo eu tenho aí uma imagem de um sistema montado de uma pilha, grosseiramente, né? Potenciais padrão de redução da semicélula, a FEM. Aqui eu tenho um sistema, né, fechado, notem, perfeito? Ele é fechado, mas embaixo aqui onde tem a solução que vai receber o gás de hidrogênio aqui dentro, ó, o gás de hidrogênio vai borbulhar, aí o que vai acontecer? Parte dele vai se depositar no eletrodo de platina. Lembra que eu disse platina é metal, né? É uma propriedade. O gás hidrogênio ele vai ser adsorvido na superfície do metal, nas paredes do metal, tá? Então essas bolinhas aqui significa exatamente os gases hidrogênios, né? E aqui eu tenho uma solução ácida, né? Onde está produzindo o H+ a 1 mol por litro, né? Fio de platina para um circuito externo, né? O que está acontecendo aqui? Então aqui eu tenho a placa de platina, os elétrons estão espalhados aqui na superfície. Aí vai chegar uma molécula de um íon hidrônio, olha aí, ó, água em água dá íon hidrônio, né? Ele vai se aproximar, né? Está se aproximando, e os íons H+ desse hidrônio, eles vão se depositar aqui, ó. Perfeito? Como aqui está em ausência de elétron, então o elétron que está na superfície ele vai ir para o íon hidrogênio, assim como para o outro, e vai formar o gás hidrogênio aqui na parede, ó. Molécula de gás hidrogênio. Tudo isso proveniente do íon hidrônio e da platina que eu tenho aqui, tá? Na superfície dos metais eu tenho um mar de elétrons, né? A ligação metálica. Então esses elétrons eles vão suprir a necessidade do H+ ou do hidrônio, nesse caso, e vai fazer com que se transformem
em gás hidrogênio na superfície do metal. Perfeito? Então, o potencial padrão de hidrogênio, ele é um cátodo. Ele consiste de um eletrodo de platina em um tubo colocado em uma solução 1 molar de H+. O gás hidrogênio é borbulhado através do tubo. Para esse potencial padrão de hidrogênio, determinamos então 2, né, H+, aquoso a 1 mol por litro. Olha aí, ó. Quando entra aqui é o quê? É redução. Tá havendo uma redução. Bem aqui é zero, ó, é H2, então é zero. E aqui é mais, então tá havendo uma redução e tá entrando elétrons. Em outras palavras, esses dois elétrons estão entrando nesses dois íons H+, e está ajudando a formar o gás hidrogênio, né? E aqui eu vou colocar ele em grama a uma pressão de 1 atm. O potencial de redução padrão, nesse caso aqui, ele é de zero. Então, a força eletromotriz de uma célula pode ser calculada a partir dos potenciais padrão de redução. Então, potencial padrão da célula é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução padrão do anodo. Ele é calculado através dessa fórmula aqui. Aqui eu tenho uma representação melhor, né? Um recipiente com uma substância, com uma solução de nitrato, possivelmente, tudo bem? E aqui eu tenho uma chapa de zinco, tudo bem? Aqui uma ponte salina, perfeito? Aqui uma placa de cobre, tudo bem? Ou o eletrodo padrão de hidrogênio, né? Aliás, é o eletrodo padrão de hidrogênio, desculpa, não é de cobre. Aqui um voltímetro para eu calcular mais ou menos essa energia que está passando, essa energia elétrica. Aqui uma chave, fecha e abre, tudo bem? Nesse compartimento onde eu tenho o nitrato de zinco, o que está acontecendo? O zinco está se oxidando, né? E aqui o hidrogênio ele está reduzindo. Então, aqui nessa passagem, né? Aqui eu tenho o nitrato, ó. O nitrato está descendo, né? Tá, no caso, eu tenho uma substância aqui e uma substância aqui, perfeito? O zinco, na verdade, ele está passando. E aqui o Na3 ele está vindo daqui, ó. Tá? E vai se depositar e vai tirar o zinco na forma de 2+, porque ele vai estabilizar e vai continuar, então, essa troca, né? Aqui vai ser produzido a energia elétrica, então ela vai subir por aqui, vai ser catalogada aqui a voltagem e finalmente ele vem para o outro eletrodo, tá? Esse aí é o resumo, né, de uma força eletromotriz como ela é criada dentro desse sistema. Então chegamos aí à nossa tabela, né, de potencial padrão de redução. Como eu disse, tabela não é para decorar. Aqui é o centro, então eu tenho o meu eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Tudo que está acima dele são reações em que vão ter um alto potencial padrão. Tudo que está abaixo dele são reações em que vai ter um baixo potencial padrão, tá? Quanto mais positivo, maior o potencial padrão. Então, quem é que tem o maior potencial padrão aqui? Esse aqui, ó, de mais 2,87, que é o flúor, tudo bem? Oxidando em flúor menos, tá? E aqui, né, quem tem o potencial menor é o lítio, né, que ele está reduzindo ao lítio zero, tá? Ó, aqui é mais 1, aqui é 0, né? Aqui, ó, ele é 0 e aqui foi para -1, né? Apesar de ser menos, né? Mas é uma reação de oxidação, tá? Então, continuando aí, eu tenho, isso aí não é preciso decorar, né? Eu tenho que saber aplicar. E aqui nessa lâmina eu tenho um potencial padrão de redução da semicélula, né? Considere, por exemplo, o zinco, onde a gente já conhece a reação aqui. Podemos medir, então, o potencial da célula em relação ao potencial padrão de hidrogênio no cátodo. Por exemplo, o potencial padrão da célula é igual a zero, aquela fórmula lá é igual ao potencial padrão do que está ocorrendo no cátodo e o potencial padrão de redução no anodo. O potencial da célula, ele deu igual a 0,76. Eu quero saber, então, o potencial padrão
do que está ocorrendo no anodo, né? Aqui, ó, tá? Então, 0,76 foi o que captou lá no meu mostruário, né? No meu voltímetro. Aí, como eu estou usando esse EP aqui, ele é zero. Olha aqui, ó, ele é zero. O valor dele é zero. Então, vou substituir aqui 0 volts menos, né, o que eu quero encontrar. Então, o potencial padrão de redução no anodo vai ser igual. Ó, esse cara aqui ele é negativo, então vou passar para esse lado aqui, tá? E esse cara aqui está positivo, vou passar para o lado daqui. Então vai ficar potencial padrão de redução do anodo é igual a menos 0,76. Isso para quem? Para o zinco. Vamos ver se isso é verdade? Zinco. Cadê o zinco? Nossa, não estou encontrando. É negativo? É negativo. Cadê o zinco? Tá aqui. Ó. Zn, 2 mais 2 elétrons é igual a Zn sólido. Tá vendo? O valor dele, do potencial, é igual de 0,76. Como descrito na tabela. Então, gente, não é difícil, a partir do potencial padrão de hidrogênio, tu determinar os valores dos outros potenciais padrão, tá? Nos exercícios, como é que vai surgir? Ele vai dar uma reação, aí você vai na tabela, encontra o valor do potencial padrão de ionização dessa substância, aí você joga nessa fórmula, porque ele vai sempre dar nos problemas quanto foi catalogado através de um voltímetro, tá? Não tem errada, o cálculo é feito basicamente dessa forma. Os potenciais padrão de redução devem ser escritos com reações de redução. Então, eu tenho aqui Zn, né? Ó, 2 mais vai se tornar em zero. Isso aqui é uma reação de redução. Como são dois elétrons, então 2E aqui, ó. E o potencial padrão de redução da ordem de menos 0,76 volts, como calculado aqui. Tudo bem? Na próxima aula, a gente continua a falar sobre exatamente esses potenciais padrão e alguns nuances que ocorrem, tá? Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.